Alice in Borderland é uma das melhores séries já feitas pela Netflix e acabou de sair a terceira temporada, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, a série tá em primeiro lugar ali no top 10 séries da Netflix. Olá, meu nome é Pedro Alcântara e eu dirigi a dublagem de Alice in Borderland, e hoje eu vou falar um pouco sobre a série, mas calma que o vídeo vai ser um pouco diferente. Talvez você não tenha visto a série, então eu vou começar o vídeo falando um pouquinho sobre a série pra você assistir sem nenhum compromisso, pra você ver do que se trata, sem grandes spoilers. Mas aí eu vou avisar quando eu for entrar na parte do vídeo em que eu vou comentar um pouco mais sobre as duas primeiras temporadas da série. E aí no final eu vou fazer um comentáriozinho ali sobre a terceira temporada, então se você não viu a terceira temporada ainda, também tem chance de você parar o vídeo um pouquinho antes. Mas eu espero que a essa altura você já tenha visto as 3 temporadas e veja o meu vídeo inteiro. Vou começar pelos recados finais. Pedro, como assim recados finais? Pois é, eu tenho mania de fazer o recado final no final, mas eu vi que todo mundo que faz vídeo pro YouTube fala essas coisas mais pro começo do vídeo, então eu já vou fazer igual o pessoal faz porque deve estar funcionando pra eles, né? Gostaria de pedir que você deixasse um like aqui no vídeo, pra já deixar salvo o vídeo pra me ajudar aqui. Gostaria que você mandasse esse vídeo no grupo da sua família, no grupo do seu condomínio, no grupo de capoeira, em qualquer lugar. E também, se a opção estiver disponível pra você, manda pontos de hype pra mim, porque isso vai me ajudar, porque isso aqui dá trabalho. Pra mim, pro editor, isso é trabalho, e é legal que a gente seja recompensado por isso. Combinado? Muito obrigado, agora vamos pro vídeo. Alice in Borderland é uma série que é uma adaptação de um mangá sobre um grupo de pessoas que vai parar num mundo diferente. Só que o mundo é muito parecido com o nosso, mas não é o mesmo mundo não, ou pelo menos não parece ser. Alice in Borderland é um isekai. E se você não sabe o que é isekai, pergunta pro seu primo mais novo que ele vai saber, mas é basicamente um intercâmbio do mal. O personagem vai parar num outro lugar. Um outro jeito de descrever Alice in Borderland é uma mistura de Jumanji com Jogos Mortais. Talvez tenha ficado um pouquinho mais interessante, né? A história começa contando um pouco sobre 3 amigos. O Arisu, que é dublado pelo Diego Marques, o Karube, que é dublado pelo Thiago Longo, e o Chota, que é dublado pelo Marcos Pejon. Esses 3 amigos são fracassados em algum aspecto da vida, mas eles são muito unidos, eles se amam muito e eles querem o bem um do outro. Só que aí certo dia eles estão lá no meio da rua e estão fazendo graça, estão se divertindo, estão dando risada, o famoso rir pra não chorar, porque a vida deles não tá grande coisa, e aí eles se veem num mundo diferente. Parece que é Tóquio, parece que é ali o centro de Tóquio, né, Shibuya, mas tá vazio. Ou pelo menos parece estar vazio, e aí eles vão descobrir que eles estão num mundo que é parecido com o mundo original deles, ou o nosso mundo, mas que eles são obrigados a jogar jogos muito bizarros e perigosos em que eles podem morrer caso eles percam. E os jogos têm referências às cartas do baralho. Todo jogo é representado por uma carta de baralho, em que o naipe indica o gênero do jogo, o estilo de jogo, e o número, ou letra, indica o nível de dificuldade do jogo. Então eles vão jogando para ver se eles vão sobreviver nesse mundo muito louco. E a gente vai conhecer também alguns outros personagens muito legais, como por exemplo Tisha, dublado pelo Rafael Ferreira. A gente conhece também um cara que é conhecido pelo apelido de Chapeleiro, que é dublado pelo Nestor Chiesi. A gente conhece o Aguni, que é dublado pelo Wilken Mazei. A gente conhece a Kuiná, que é dublada pelo Mazink. Tem a Mira, que é dublada pela Bia Della Mônica. Tem a Anne, que é dublada pela Paty Souza. E por último, mas não por isso menos importante, a Usagi, que é dublada pela Amanda Tavares. E a Usagi é muito importante mesmo porque ela é a protagonista feminina da série. A gente vai vivenciar esse mundo bizarro de jogos muito loucos e muito estranhos pelos olhos do Arisu e também pelos olhos da Usagi. E a partir desse momento eu vou falar um pouco mais sobre a série até a segunda temporada, então se você não viu ainda a série, pausa o vídeo, vai assistir, depois volta e termina o vídeo. Combinado? Combinado. Não, antes disso. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu chefe, ele tem um canal no YouTube. Deem uma moral lá pra ele, talvez ele precise que o canal dele cresça. Não sei se vocês conhecem meu chefe se chama Wendel Bezerra. E no ano que estreou a série, a primeira temporada, ele fez um vídeo pro canal dele falando sobre a série e eu gravei um depoimento contando como foi a experiência de dirigir a dublagem da primeira temporada, e seria muito legal se vocês fossem lá dar uma olhada, porque daí vai ajudar a aprofundar um pouquinho mais a conversa que eu tô
trazendo aqui para esse vídeo. Agora, se você não viu a série ainda, você pode parar o vídeo aqui, deixa pausado, deixa salvo, deixa numa daquelas milhares de abas que você tem no seu navegador, vai maratonar a série, depois você volta aqui e continua vendo o vídeo, ok? Porque agora a conversa é pra quem viu pelo menos até a segunda temporada. Na segunda temporada a gente vê alguns personagens novos e eu diria que o grande destaque ali vai pra Akane, que foi dublada pela Carol Ruiz. Também tem um personagem muito legal do Vini Takahashi, que eu não vou falar muito aqui nesse vídeo porque é capaz de eu acabar entrando um pouco em questões mais complexas da série, talvez eu dê spoilers pra quem não leu o material original, pra quem não pesquisou nada ainda sobre a terceira temporada, então a gente dá uma segurada por aqui. Combinado? Mas falando em segunda temporada, eu separei para esse momento do vídeo o meu top 10 jogos de Alice in Borderland. Vamos fazer um top 10. Esse top 10 não vai envolver os jogos da terceira temporada, beleza? Em 10º lugar, o jogo do Rei de Ouros, que é o concurso de beleza, que na verdade é um jogo em que as pessoas têm que escolher números que vão se aproximar de uma média ali, e a coisa vai ficando um pouco tensa, porque eles precisam fazer conta, mas eles não têm controle total sobre o que vai acontecer no resultado. Então parece que tem estratégia, mas na verdade é um pouco de sorte, e quando deixa de ser sorte, passa a ser estratégia de fato, aí que o negócio começa a ficar complicado. Em 9º lugar, o jogo Checkmate, que é da Rainha de Espadas, que é um grande pega-pega numa usina. Esse jogo é bem legal porque ele tem uma dinâmica ali em que os personagens têm que usar coletes que parecem aqueles coletes de laser tag, mas laser tag é um pouquinho mais seguro do que jogar esse jogo. Em 8º lugar, o jogo Lâmpada, que aparece na primeira temporada, em que eles têm que entender qual interruptor vai controlar corretamente as lâmpadas, enquanto a água vai subindo, e aí eu já não sei se eles eletrocutados ou afogados. Mas esse lugar é perigoso ir pra Borderlands. Em 7º lugar, o jogo Viver ou Morrer, nível de dificuldade 3 de paus, que é o jogo que aparece no primeiro episódio. Esse jogo é bem legal porque ele mostra justamente o ponto forte do Arisu, do protagonista, que é a inteligência dele, que no mundo real ali, na vida dele, no dia a dia, ele não sabe o que fazer com a inteligência dele, né? Ele não tem emprego, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem futuro, mas ali quando ele é forçado a passar por uma situação extrema e perigosa em que os amigos dele podem perder a vida, ele precisa usar a inteligência dele a favor dele. Então é um jogo bem legal. Em 6º lugar, o jogo Osmose, nível de dificuldade Rei de Paus, começo da segunda temporada. É um jogo em que eles estão ali num daqueles lugares onde ficam aqueles containers que navios carregam, sabe? E aí eles precisam... parece que é um pega-pega, mas tem uma regra ali que eles precisam somar pontuações para ver se o time deles vai sobreviver. Então é um jogo de equipe, jogo de pontuação, é um jogo físico, mas que precisa pensar, precisa fazer conta e vai envolver muita coragem e envolve... é triste, né? O final desse jogo, enfim, se vocês assistiram, vocês sabem como é que é. Eu tô lembrando aqui e não tô legal não. Esse jogo tem uma participação importante do Tata, que foi dublado pelo Gabriel Weblin, que é um personagem muito legal, é um dos meus favoritos, porque ele é um cara muito legal, simples assim. Eu gostaria de ser amigo dele, tirando o fato de que o pessoal fez amizade com ele ali na situação de estar nesse mundo estranho em que acontecem jogos. Ele é muito legal, é bacana, seria legal poder fazer amizade com ele. Agora vamos para o top 5 jogos de Alice in Borderlands. Em 5º lugar, o jogo da Rainha de Copas, que é o Crockett. Esse daí eu acho bem legal, porque ele reflete muito bem a personagem Rainha de Copas, o quanto ela é doidinha e tem uma quebra de expectativa, e os personagens nem conseguem acreditar direito que eles chegaram naquele jogo e que não é tão complicado quanto os outros, ou será que é? Por isso que é bem interessante. Em 4º lugar, o jogo 7 de Copas, que é o jogo do Lobo Mau, que é o jogo do 3º episódio. Esse jogo me impactou bastante porque... alerta de spoiler, se você ainda tá vendo o vídeo e não viu esses episódios, é o jogo em que o Arisu é forçado a matar os próprios amigos. E aí a gente vê que talvez trabalhar em equipe não resolva todos os problemas aí na série Alice in Borderlands. Em 3º lugar, 5 de Espadas, o jogo Símbolo. É um jogo em que eles estão dentro de um prédio e eles precisam encontrar um símbolo
que tá escondido em algum lugar, enquanto eles fogem de uma coisa, que é uma pessoa que tá com uma máscara de cavalo atirando em todo mundo. É meio cabuloso, é meio esquisito, e a gente entende ali a imprevisibilidade e o absurdo da coisa. Em segundo lugar, Valete de Copas, Confinamento Solitário. Esse é o jogo que conquista muita gente aí, porque eles estão dentro de uma prisão e eles precisam acertar qual é o naipe que tá no colar que eles estão usando. Esse jogo é muito legal, apresenta personagens bem interessantes e deixa todo mundo meio em choque. Esse jogo é legal, esse jogo é bem divertido. Em primeiro lugar, 10 de Copas, Caça à Bruxa. É o jogo do final da primeira temporada, em que eles precisam descobrir quem matou a moça que tá morta ali no meio do saguão do hotel. Esse jogo é o meu favorito porque quando eu assisti a série pela primeira vez para dirigir a dublagem, eu fiquei muito tenso, muito preocupado, muito ansioso, querendo saber como é que ia acabar aquela história. Eu fiquei fazendo várias teorias e eu vou ser bem sincero aqui. Eu acertei qual era a resposta pro enigma e foi muito legal assistir ao final da primeira temporada. Agora uma menção honrosa, não um jogo que eu acho bom, mas um jogo que me irrita. O jogo que me irrita é o jogo 4 de paus, chamado Distância, que tá no episódio 4 da primeira temporada. Ele me irrita porque eles passam muito tempo jogando errado sem saber o que eles deveriam fazer de fato ali para resolver aquele problema. Esse me irrita. E agora, vamos para a terceira temporada. Eu já vou aqui tirar como se fosse um band-aid. Eu vou falar qual é o meu jogo favorito da terceira temporada, que é o último, o final ali da temporada, que é o Sugoroku do Futuro. Esse é o meu jogo favorito, porque ele envolve muitas coisas, né? Eles precisam ter estratégia, mas também tem um fator sorte e também tem um fator psicológico, porque eles precisam lutar contra as expectativas que eles têm pro próprio futuro, e isso é muito legal, com direito a uma virada muito louca no final. A terceira temporada apresenta novos personagens, o mais importante deles é o Ryuji Matsuyama, que foi dublado pelo Robson Kumoji. Ele é o cara que faz essa temporada acontecer, ele é o motivo da história existir. A gente também tem a Rei, que foi dublada pela Lara Suleiman. A gente também tem personagens novos aí dublados pelo Guilherme Lopes, Adriana Pissardini, Lipe Volpato e mais muita gente muito legal, muito talentosa, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nessa temporada. E eu fico feliz que eu tenha dirigido a dublagem das 3 temporadas de Alice in Borderland. Foi um trabalho muito satisfatório de se fazer. É uma série que eu adoraria mesmo que eu não tivesse trabalhado na dublagem. Eu ia adorar como fã e eu recomendo a todo mundo. E eu já tô sentindo vontade de reassistir para procurar os detalhes que talvez eu tenha deixado passar ou que eu tenha até esquecido depois de tanto tempo. Foi muito legal poder voltar a Alice in Borderlands e vamos ver o que o futuro nos reserva. Muito obrigado, até a próxima. Logo logo eu volto com mais vídeos falando sobre dublagem, talvez, falando sobre coisas que eu gosto, talvez sobre as duas coisas, não sei. Mas vai ter vídeo novo em algum momento. E como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.